Olá, eu sou o professor Éder Bruno de Matemática do Pré-Vestibular Municipal de Belém e vamos dar continuidade aos exercícios de função na nossa aula número 14. Questão número 7, acompanha. Seja f dos reais não nulos aos reais e a função definida por f de x igual a x² mais 1 sobre x, qual o valor de f de 2 mais f de meio? Então aqui ele quer saber quanto é que vale a soma da imagem de 2 com a imagem de meio. Para isso, nós vamos encontrar separadamente a imagem de cada um. Primeiro, vamos começar com f de 2. Então, f de 2 vai ser igual. Perceba que o 2 está ocupando o lugar do x da função. Então, onde tiver x na função, você vai colocar 2. Bem tranquilo. Então, vai ficar primeiramente aqui, ó, 2 ao quadrado mais 1 sobre 2. Então, 2 ao quadrado, 4, mais 1 sobre 2, que vai ficar 5 sobre 2. Então, essa é a imagem de 2 nessa função. Agora, vamos encontrar a imagem de meio. Então, vamos encontrar f de 1 sobre 2. Então, na função, onde tiver x, você vai colocar agora meio. Então, vai ficar meio ao quadrado mais 1 sobre o x, que no caso é meio. Então, meio ao quadrado é 1/4, mais 1 sobre 1 sobre 2. Chegou aqui, você tem um número misto. Você conserva o denominador, que é 4, aí você multiplica, como aqui é um sinal de mais, depois você vai somar. Então, 4 vezes 1, 4. Aí mais aquele 1 que ficou aqui na frente. E aqui embaixo, 1 sobre 2. Então, aqui em cima, 1 com mais 4 vai ficar 5 sobre 4. E aqui embaixo, 1 sobre 2. Agora você está diante de uma divisão de frações, que você conserva a primeira fração, que é 5/4, e multiplica pelo inverso da de baixo. O inverso é você pegar o que está em cima, botar para baixo, e o que está embaixo, botar para cima. Então, vai ficar 2 sobre 1. Na multiplicação de frações, você multiplica de cima com de cima, de baixo com de baixo. 5 vezes 2, que vai dar 10, e 4 vezes 1, que vai ficar 4. Essa fração ela pode ser simplificada em cima e embaixo por 2. Logo, 10 por 2, que vai ficar 5, e 4 por 2, que dá 2. Então, essa é a imagem de meio, 5 sobre 2. Ah, então, a imagem de 2 é a mesma imagem de meio? Isso, nesse caso, não tem problema, isso pode acontecer. Então, uma imagem pode ser imagem de mais de 2 elementos de x. Agora, o que não pode é um elemento x ter mais de 2 imagens. Tá? Ter 2 imagens ou mais. Porque para a definição de função é que cada valor de x tem que ter um único elemento y correspondente. Bom, agora vamos lá, vamos somar, né, o que ele quer, as imagens de f de 2, que no caso é 5 sobre 2, mais a imagem de meio, que também é 5 sobre 2. Aqui você está diante de uma soma de frações. Então, o que você faz? Você conserva o denominador, porque é igual, e soma os de cima. 5 mais 5 vai ficar 10, e 10 por 2, que vai dar 5, que é a resposta da minha questão. Tudo bem? Vamos lá para a próxima questão. Questão número 8. Diz o seguinte. Um vendedor recebe mensalmente um salário fixo de R$ 1.200, mais uma comissão de 8% sobre o que vender. No mês em que suas vendas chegaram a R$ 6.000, qual foi o salário total recebido? Então, essa é a pergunta da letra A. Já a pergunta da letra B diz o seguinte: se em certo mês esse vendedor recebeu R$ 1.520, qual foi o valor de suas vendas? Então, vamos responder primeiramente o item A. Bom, antes eu vou chamar de S o salário. Vamos chamar de X o valor de suas vendas.
Então perceba que o salário do vendedor, ele depende de quanto ele vender, não é verdade? Então o S está em função de X, ou seja, o salário depende de X, que é o valor de sua venda. Então nós representamos isso como S de X. Então nós temos o salário fixo dele, que é de R$ 1.200, mais a comissão, que é de 8% sobre o valor que vender. Bom, a sua venda é representada por X. Então nós temos que calcular 8% em cima desse X. Então neste caso, vai ficar 0,08 vezes X. Por quê? Porque 8% é a mesma coisa que 8 sobre 100, que dividindo vai ficar 0,08. Então, esse é o fator que você deve multiplicar o valor x para obter 8% desse x. Tudo bem? Agora, tendo em posses a função na mão, que é essa minha função salário do vendedor, vamos responder o item A. Tá? Então, o item A, ele quer saber, no mês em que suas vendas chegaram a 6.000, qual foi o salário total. Então, nessa questão, ele já dá o X, que é o valor de suas vendas, e quer saber o salário. Então, está aqui, esta é a minha função salário. Então, a quantidade que ele vendeu nesse mês foi R$ 6.000. Então, no lugar desse X, nós vamos colocar justamente os 6.000. Vai ficar S de 6.000 igual ao salário fixo, que é 1.200, mais 8% de 6.000. Então, repete aqui o 1.200, porque primeiro você faz a multiplicação. Multiplicando 0,08 por 6.000 dá 480. Somando com 1.200, então o salário vai dar R$ 1.680 se ele vender R$ 6.000 de um determinado produto. Tudo bem? Já na letra B, vamos ver o que ele quer. Se em certo mês o vendedor recebeu R$ 1.520, qual foi o valor de suas vendas? Agora ele já está dando o salário e quer saber o valor das vendas. Então ele deu o S e quer saber o X. No item A, ele deu o X e quis saber o S. Então vamos para cá. Na letra B, nós temos a função salário, tá? E agora você vai substituir no lugar do salário o valor que ele deu aqui, R$ 1.520. Aí você repete o resto, que é igual a 1.200 mais 0,08 de X, que é 8% do valor das vendas. Pegando esse 1.200 e passando para o outro lado, vai subtrair dos 1.520, que é igual a 0,08x. Então, subtraindo 1.520 de 1.200 dá 320, que é igual a 0,08x. Passando esse 0,08 para baixo, dividindo, já que está multiplicando com x, passa dividindo. Nós fazendo essa divisão, 320 dividido por 0,08 vai dar exatamente R$ 4.000, que é o valor da venda que ele fez nesse mês para receber um salário de R$ 1.520. Tudo bem? Então, bem tranquila essa questão aqui de função. Tá? Vamos fazer mais uma. Questão número 9. Muito parecida com a questão anterior. O preço do serviço executado por um pintor consiste em uma taxa fixa, tá? Uma taxa fixa de R$ 50 mais R$ 15 por metro quadrado de área pintada. Determine o preço cobrado pela pintura de 200 metros quadrados. E na letra B, um cliente pagou R$ 2.300 pelo serviço da pintura. Qual a área pintada? Bom, primeiramente vamos coletar alguns dados. Vamos chamar de P o preço do serviço e vamos chamar de X a área pintada. Perceba que o preço do serviço depende de quanto é que vai ser pintada a área. Então, P está em função de X. Então, nós representamos isso como P de X. Aqui você vai ter a taxa fixa, que não muda, que é R$ 50, mais R$ 15 aqui em cima, ó, por metro quadrado. Tá? Então, a área pintada aqui está em metro quadrado, que fique bem claro isso. Então, X está em metro quadrado.
Então, a cada metro quadrado pintado, ele vai cobrar R$15. Então, mais 15 vezes x, ou seja, 15 vezes a quantidade de metros quadrados. Logo, nós temos a nossa função do preço que está em função da área pintada. Tá? O preço do serviço é em função da área pintada. Então, nosso item A, ele quer saber o preço cobrado pela pintura de 200 metros quadrados. Ele quer saber o P quando esse x for 200. Então, está aqui a nossa função preço do serviço. Então, no lugar do x, você vai colocar justamente a área que ele pintou, que foi de 200 metros quadrados. Então, P de 200 é igual a 50 mais 15 vezes, que é R$15, multiplicado pelo número de metros quadrados, que foi 200. Então, P de 200 é igual a 50 mais, aí multiplicando 15 vezes 200 dá 3.000, somando com 50, vai dar R$3.050. Então, esse é o preço total cobrado pelo serviço para uma pintura de 200 metros quadrados. Perfeito? Vamos para a letra B. Ele quer saber, um cliente pagou R$2.300 pelo serviço de pintura. Qual a área pintada? Agora ele já está dando o preço e quer saber a área pintada, ele quer saber o x. Então vamos pegar a função preço. Então ele já está dando para a gente esse P de x, que é exatamente esses 2.300. Então, substituindo, é igual a 50 mais 15x. Esse 50 passa para o outro lado, vai subtrair dos 2.300, que é igual a 15x, que vai dar 2.250 igual a 15x. Esse 15 que está multiplicando passa dividindo o 2.250, então logo o x vai ser igual a 150 metros quadrados, que é a área pintada. Então essa é a área que será pintada para um serviço custar R$2.300. Bem fácil, né? Então ficamos por aqui. Na próxima aula vamos resolver mais exercícios sobre função.